ela vai deixar em Marcos 7 e vocês em Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. No seu capítulo 15. E no seu verso 21. E aqui a monitoradora vai deixar em Marcos 7, verso 24. Se achou, digo amém? Amém. E partiu Jesus dali. Foi para as partes de Tiro e de Sidom. Ó Deus, sua palavra é para sempre. Seu reino nunca terá fim. Fale conosco, nos oriente, neutraliza toda a força negativa que impediu o conhecimento e a interpretação, Senhor, da sua palavra essa noite. Neutraliza os demônios, as setas, as pessoas, Senhor, que se locomovem dentro do templo sem motivo. Eu te peço, Senhor, essa noite, no nome de Jesus. Digo amém? Amém. Pode sentar, mantenha reverência, irmãos. Quando as crianças chegarem, o porteiro já sabe que o corredor, as crianças vão passar nesse corredor para ter acesso, tá certo? Alguém também fica ligado ali para não bater, tá certo, irmão? Por favor, viu? Irmãos, eu passei a madrugada de domingo sem dormir direito. E eu entendi que Deus é que quis que eu tivesse, podemos dizer, essa experiência. A princípio eu fui dormir 1h26 lendo a Bíblia da manhã. E eu me deti bastante nesse texto que nós acabamos de ler. E o interessante é que eu fiquei só focado no versículo 21. Quando eu li o 22, a minha mente praticamente abriu mais um pouco, automaticamente dizendo. E logo após, a partir desse horário de quase 1h30 da manhã, eu orei a Deus e deitei. Logo, não consegui dormir. Orei deitado e toda vez que eu orava, eu me lembrava do que eu li. Peguei no sono, na verdade, cochilo. Acordei de novo e quando eu despertava, eu me lembrava desse texto. O interessante é que eu já ministrei esse texto várias vezes, em 2006, 2007, 2008, aqui na congregação, em algumas ocasiões. E a gente pode compreender que Deus, Ele quer que a gente entenda que a palavra dele não é uma revista qualquer, um jornal. A palavra dele não tem fim. Você lê agora, prega o ano todo, no ano que vem Deus lhe dá outra visão em cima do texto. Logo eu cochilei de novo, peguei no sono, mas eu despertei. E quando despertei eu percebi cântico de pássaros. Cântico de pássaros. E eu entendi que já estava amanhecendo. E automaticamente falando, eu não tive mais condições de dormir. O público que aqui permeia esse ministério é um público minúsculo. A proporção das pessoas que aqui comungam e automaticamente as pessoas que aqui cultuam a Deus são pessoas, poucas pessoas. A influência no mundo espiritual não é a quantidade, é com quem tem ouvido. Aleluia. E por essa razão o mundo espiritual é muito mais sério do que nós estamos imaginando. Algumas coisas eu tive condições de anotar. Espere em Deus a gente finalizar semana que vem, que hoje não tem condições. Mas nós entraremos em dezembro dentro dessa visão e teremos
um ponto de vista das coisas. E isso vai ser bom para quem quer morar no céu, como eu e tu. Isso vai ser bom para quem quer ser arrebatado. Alguém vai falar alguma coisa? E aí nessa ocasião eu fiquei preocupado. Eu quando fui na madrugada de agora, de segunda-feira, caso hoje, graças a Deus consegui dormir, mas fiquei bastante detido no texto. E eu fiquei a imaginar o porquê Deus faz com que um ambiente desse, de quase 50 pessoas, obviamente, algumas que assistem também, 50, 60, enfim, 40 pessoas. Como Deus ele está preparando um povo. Deus está preparando um povo. E eu sei que Deus está começando com a gente. Feliz é aquele que congrega aqui. Aproveitem, irmãos. Ou melhor, saiba aproveitar. Que tem aquele aproveitamento de atenção, mas tem aquele aproveitamento de viver aquilo que sentiu e viu. A interpretação do texto, os irmãos já sabem que vai falar da mulher cananeia. Quando você lê um texto, não queira logo ler discorrido ou de uma forma ligeira para você dizer assim: eu li a Bíblia. A Bíblia não é para ser lida, é para ser meditada. E quando eu meditei no texto, o texto já demonstra algo de saída. E ao mesmo tempo demonstra algo de entrada. A palavra de Deus declara: e partiu Jesus dali. Como dissesse assim, saiu de algum lugar. E aí eu fiquei querendo saber de onde de fato Jesus saiu. Os motivos são grandes. Claro que são os motivos que nós estamos analisando de uma forma muito assim, minuciosa. O partir ou sair, que está no mesmo contexto, é preocupante. Porque como é que Jesus sai de um lugar? É claro que se você discorrer a palavra de Deus, exatamente no capítulo que vocês estão abertos, não nos que está aqui no quadro, no Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo 14, você vai perceber de uma forma muito tangente que Jesus multiplica os pães e o peixe, porque a multidão era muita e alguém disse: Senhor, já está tarde, faz o quê? Está todo mundo com fome, o pessoal está precisando de lanchar. Aí você sabe o que aconteceu, né? Houve a multiplicação de peixe porque o menino tinha uma marmita e tinha guardado alguma coisa. Por esse motivo você vai perceber também no capítulo 14 que Jesus entra no mar, ou seja, sai do mar da Galileia e se encontra com os discípulos no meio de um mar. O discípulo se assombra, dizendo: é um fantasma. E não era um fantasma, era ele. Ele entra no barco, que a gente conhece todo esse ponto de vista, e quando de fato isso acontece, ele chega em outra margem, e quando chega lá, está acontecendo uma tradição judaica. E essa tradição judaica era concernente a algo tipo uma festa judaica. O relatório daqui em relação ao ponto de vista da tradição é que tinha alimento nesta tradição judaica. E por sua vez Jesus estava participando desta festa judaica, ou esta tradição, e por incrível que pareça, achou por bem comer. E como se não bastasse, ele come e não lava as mãos. Quando ele faz isso, alguém que está na festa te desperta em demonstrar que aquilo não seria algo conveniente. Não é interessante isso que ele está fazendo. Come sem lavar as mãos. Jesus repreende-o, dizendo a eles que aquilo que entra na boca do homem, isso não contamina o homem, mas o que sai da boca do homem. Discorrendo o texto aqui,
concernente à multiplicação dos pães, concernente Jesus andando por cima do mar, e concernente à tradição dos judeus, a gente já sobreentende que ele está no ambiente judaico. Então ele, dentro do ambiente judaico, o texto demonstra, isso que eu estou falando no capítulo 15, e no início do capítulo 15, isso demonstra que Jesus, por sua vez, sai dali. Não é que o ambiente seja inadequado, é que era necessário ele sair dali, e logo ele vai para uma cidade chamada Tiro e Sidom. É uma província, e essa província, obviamente, é um local onde sitiava uma quantidade de pessoas, deixando bem claro que Tiro é um lugar e Sidom é o outro, mas os dois ambos eram vizinhos um do outro, não era muito perto, mas era uma cidade augusta. Nada mais, nada menos que Tiro e Sidom era uma cidade também de muitos chegada de pessoas, de embarcações. E o pior não é isso, é que Sidom era considerado como filho de Canaã. E bem sabem os irmãos que Canaã, ou seja, os cananeus, não tinham uma boa referência por conta de uma relação acentuada, isto é, da pessoa das filhas de Ló, e sobressai essa maldição. Uma maldição, obviamente, de uma forma muito devassaladora, que permeou, encheu duas cidades. Duas cidades essa que encheu de tanta maldição a ponto de esta cidade ser considerada a cidade que mais idolatrava, ou que a cidade que adorava deuses e não gostava de adorar o verdadeiro Deus. Na minha opinião, era povo decidido. Cada um escolhe o que deve viver. Cada um escolhe qual Deus deve servir. Afinal de contas, a gente escolheu o Deus certo. Glória a Deus. Afinal de contas, a gente estamos no lugar certo. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por essa razão? E essa cidade era considerada uma cidade aonde se invocava deuses. Então atraía no mundo espiritual algo negativo. Negativo, isso aqui, irmãos, como eu acabei de falar a vocês, são série de situações que são coisas que não se... É por isso que não é que eu estou querendo aqui demonstrar que eu sou melhor do que os meus companheiros pastores. Vai aqui o meu abraço para cada pastor. É que eu sou também um discípulo, e eu preciso ser discipulado por alguém a cada dia. A cada dia nós precisamos entender que nós estamos de uma faixa etária de conhecimento, e cada dia que a gente conhece mais, a gente fica sabido. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E por essa razão você vai perceber que a cidade estava permeada de coisas negativas. Estavam crescendo ali pessoas de forma errônea, possuída na mente, possuída no seu gesto, no seu modo de viver. Agora passe-me, senhoras e senhores, para onde Jesus foi? O texto demonstra bem claro, partido ou saído da onde ele estava, foi lá para a província. O Evangelho segundo escreveu Marcos traz uma visão diferenciada acerca de onde ele foi. Logo, o Evangelho segundo escreveu Marcos para demonstrar que ele entra em uma casa, exatamente em Sidom, lembrando os irmãos e deixando bem claro que é uma cidade de forma desigual no mundo espiritual. A negatividade espiritual era muita. Discorrendo esse pensamento aqui, vocês compreendem, isso aqui é um prefácio de uma mensagem a qual nós entenderemos o que é que o Espírito quer nos levar, tá certo? Essa noite ainda não é o tema crucial da mensagem. Por outro lado, vocês perceberão que Jesus vai para este lugar, e o texto em Marcos, que está aqui na minha retaguarda, demonstra que lá existia uma casa. Jesus entra nesta casa. O que me dá mais impressão de compreensão do texto é que eu estou sentindo a presença de Deus. É que ele entra na casa, e o texto demonstra que ele não queria. No capítulo do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 7,
no seu versículo, acompanhe por favor, você que está assistindo, abra a Bíblia. Levantando dali foram para Tiro-Sidom, território de Tiro-Sidom, e entrando em uma casa, vírgula, queria que ninguém o soubesse. A expressão aqui desse texto, os que estão ouvindo, digam amém. Amém. Olhe para cá se você puder. A expressão desse texto, queria que ninguém soubesse, nos concede uma conotação de uma visão social humana, que Jesus queria estar só. Porque você percebe que no capítulo 14, onde se escreveu Mateus, demonstra que ele estava com a multidão, demonstra que também ele estava em uma festa, demonstra que ele andou por cima das águas. Agora, o texto demonstra que ele sai de um lugar e vai para outro lugar, e quando ele chega lá, ele não queria que ninguém soubesse. Aqui entra 3 tipos de solidão. Vocês estão percebendo que esta solidão aqui é uma solidão que Jesus está se expondo a estar. E bem claro que o texto demonstra que os discípulos estavam com ele. O que ele queria é que eles ficassem só, exatamente como seus discípulos. E em algumas ocasiões também Jesus queria ficar sem os discípulos. E eu lhe mostrarei alguns minutos até após. Queridos, ficar só ou querer ficar só é uma opção, e algumas opções aqui é um imprevisto que há no nosso psique, é algo que sobressai de uma forma inesperada. Porém, algumas ocasiões pode ser coisas maravilhosas, porque existem 3 tipos de estação. A solidão imposta é uma da solidão. Existe a solidão autoimposta e existe a solitude. Na solidão exposta, a pessoa se afasta, por exemplo, porque tem uma deficiência, e por conta dessa deficiência, essa pessoa não quer ficar perto das outras pessoas que são sãs. Tem pessoas que não querem ficar perto das pessoas porque ela não gosta da sua cor. Tem pessoas que... Alô, diga amém, irmãos. Tem pessoas que ficam só porque é aleijado, é cego de um olho, uma das orelhas não é correta, tem uma deficiência física, e essa pessoa se acha por bem não ficar perto das pessoas, não se aproximar de alguém. Porém, existe outro tipo de solidão, que é a solidão autoimposta, que essa pessoa se afasta por conta de um mau controle interno em sua vida. São descontroles que estão internos dentro do coração ou da vida dessa pessoa, e a pessoa se afasta. Já viu aquela pessoa que diz assim, ó, ele está em um lugar e na mente está dizendo assim, ó, você não era para estar aqui, você não está sendo bem-vindo aqui, ninguém fala com você, ninguém gosta de você. Essa é autoimposta. Porque quando nós temos uma solidão alta, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Quando nós temos uma solidão autoimposta, é por conta de algo mal que foi gerado sobre a minha vida. E esse mal pode ser gerado exatamente em algumas ocasiões que afetaram o meu sentimento. E tem muitas pessoas que discorrem nos seus pensamentos por conta disso. Você já percebeu que tem pessoas na multidão que todo mundo fala, aí pergunta assim, o irmão não quer falar nada não, fulano quer falar alguma coisa? Repare que em todas as vezes essa pessoa faz assim, ó, não quero falar nada não, o que resolver, resolveu, o que der deu aí.
Porque essa pessoa subentende que, por incrível que pareça, não é bem-vindo o seu falado. Essas pessoas entendem que o que ele fala, o que ela fala, ou o que eu falo, obviamente, falando no contexto da autoexposição, exposta, essa pessoa entende que ninguém entende ele. Ninguém me entende. Então por isso eu vou ficar calado. E logo eu vou me isolar. E esse isolamento não é um isolamento bom. Louvado seja Deus. Eu escrevi algo aqui muito interessante concernente a esse ponto de vista. Quando uma pessoa ela tem esse ponto facultativo, isso demonstra que são feridas emocionais. Quando você é ferido emocionalmente, você guarda aquilo. Você já teve a sensação de estar com o dedo cortado, e quando você sempre, de repente, aqui você passa a mão aqui, ó, você passa a mão e aquilo passou exatamente em cima da ferida, você já fica a mesma coisa. São palavras e atitudes. Alguém cita uma palavra, você já entende que está falando da sua ferida. Você já compreende que está mexendo em algo que você não quer que mexa. Logo a gente vai entender que tem pessoas que não querem ser saradas. E o Espírito Santo, ele está interessado em sarar. E você não acha que Jesus foi lá por alguma coisa? Louvado seja Deus. Estou sentindo a presença dele. Eu disse a vocês, eu perdi a madrugada, perdi a noite, não dormi direito. E eu fiquei detido nessa mensagem. Algumas coisas eu anotei. Tem coisa que eu nem anotei. Eu vou orar. Vou orar mais. Eu sinto, igreja, que me tem como liderança. Eu sinto que o Senhor está me chamando para orar mais de madrugada. Olhe para mim aqui. O Senhor está me chamando, para eu estar detido. E as orações que Deus quer que eu esteja é exatamente de 1h da manhã, 1h20, até as 4h40. Deus tem um negócio com todos os que estão aqui. Você que está assistindo, nas madrugadas. Olhe para o seu irmão e diga assim: você precisa despertar esse horário. Feridas emocionais traz a solidão da autoexposta, porque a pessoa sabe que o que está sendo tratado está falando da sua ferida, e logo, por conta de não querer ouvir, de não querer receber esta repreensão, isso me traz um afastamento crônico. Só que existe outra questão de solidão, que é a solitude. A solitude já é uma solidão que alguém está se afastando para exatamente pensar. Ou seja, para não ofender a si próprio, as suas emoções, ou você não fazer algo na emoção, você não responde imediato, você pensa primeiro. Você se afasta, deixa eu falar, você se afasta desses dois irmãos aqui por um curto período de tempo para pensar, mas não é definitivo. Vocês querem ver o que aconteceu em relação a uma solidão, ou estar só em uma solitude? Vou lhe mostrar. Abra a sua Bíblia aí mesmo em Marcos. Eu anotei, minha mente já não precisa nem olhar aqui, que já está contado na minha cabeça. Marcos 14.
14, deixa eu só conferir. Olha só que interessante. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Marcos 14. Versículo 32. Vamos ler rápido? E foram a um lugar chamado Getsêmanes, que estão me ouvindo, digo amém? Amém. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele falou aos seus discípulos todos. E tomou consigo quem? Então peraí, uma parte ficou assim, eram 12, 9 ficou e 3 foi, obviamente. Consigo, isto é, Pedro, Tiago e João. E começaram a ter pavor e angustiar-se. E ele disse-lhe: a minha alma está o quê? Profundamente triste. Está falando com as 3 pessoas, tá? Ele já se desfez aqui dos 9 e agora está com 3. Não é que ele não quer mais falar com os 9. Ele está falando agora com 3. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Agora ele fala para os 3. Ele fala o quê? Ficai aqui. Fique aqui vocês 3, porque daqui para frente é só eu sozinho. Aleluia. Levantando a mão para dar glória, batendo a mão para dar glória. Fique aqui, nossa. Existem áreas da nossa vida que nós se afasta de 9 de 3, mas não é para sempre. Não seja bobo, crente. Seja inteligente. Não deixe Satanás se andar na tua mente. Ele se aparta. O texto demonstra mais ainda. Vamos ler. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra. Na minha opinião, é uma solidão. Logo é uma solidão para pensar. E também para dizer: Deus, faça a sua vontade. Prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, aparta de mim o quê? Aparta de mim este cálice. Olha para cá. São as solidões. Vocês estão observando aqui que ele se aparta porque ele precisou um tempo ficar só. E ele ora e faz algumas perguntas a Deus. E a pergunta é pensativa: se for possível, afasta de mim o que eu estou vendo que eu vou passar. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou passar, glória, algo grande por esses crentes que estão sentados ali. Pouca gente levantou a mão para agradecer. Tem condições de o Senhor me poupar, Pai? Do que eu vou passar a partir de hoje aqui. O negócio eu não quero nem deixar os 3 lá atrás. Olha lá, está longe, mas está lá. Tem condição de eu cessar? Ele para, nem espera o Pai responder. Porém, faça. Aponta para cima, aponta para cima. Quem manda na tua vida é Deus. Quem manda na tua casa é Deus. Faça a sua vontade. A expressão no capítulo, atenção aqui, no capítulo de Marcos 7, Ingrid vai botar aí, por favor. Todo mundo, por favor. Não tem condição de ir. Aqui agora entra a mensagem. A mensagem agora inicia agora. Marcos capítulo 7. Parte B do verso 24. Os que achou, digam amém. Amém. Pastor, existe esgotamento físico, existe cansaço mental, existe um cansaço também físico. Só que o texto diz o seguinte: e entrando em uma casa, queria que ninguém o soubesse, vírgula, mas
Mas, meu Deus, não pode esconder-se. Mas você não pode ficar escondido muito tempo. Aleluia. Olhe para cá. Você sabe a chamada que Deus tem na sua vida. Você não pode se isolar por qualquer coisa. Olha para cá. Você não pode se esconder. Cuidado. Ah, mas eu me escondo porque eu não estou sendo bem-vindo mais. Epa! Você sempre não foi bem-vindo? Ou esse posicionamento está sendo seu? Ou essa vontade está sendo sua e não do Pai? E pasme, Jesus está aqui, está com o seu discípulo. Logo, no Evangelho segundo escreveu Marcos, que a gente leu, na correspondência do Getsemane, ele vai com o seu discípulo e divide a tarefa. Fique aqui você, e agora daqui para cá eu vou sozinho, porque o negócio agora aqui é entre eu e meu Pai. Eu vou pensar, para depois trazer o resultado para vocês. Vocês estão percebendo aqui, olhe para cá por favor, que quando o texto denota em nos informar, mas não podia esconder-se. Ou seja, Jesus se fez ser visto. Olhe para cá, alô, alô. Jesus se fez ser visto. Vou falar de novo. Se ele entrou para ninguém ver, então alguém sem ele, oh glória a Jesus, perceber que ele estava entrando, alguém viu ele. Então Jesus se fez ser visto. Entra o primeiro tópico da mensagem, anotem. A mulher viu Jesus e Jesus disse: tem alguém me olhando? Glória a Deus. Gênesis no capítulo 16. Glória. Olha quantas vezes. Capítulo 16. Deixa eu abrir lá juntamente com vocês. Deixar marcado aqui. Gênesis 16. No capítulo 16, versículo 13. 16, verso 13. Diz o quê? E ela chamou o nome do Senhor, e com ela falava: Tu és Deus, sabiste, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê. Aquele que me vê? Olha só, olha para cá, por favor. Agar estava passando um momento tão difícil. Eu ainda não estou falando da mulher cananeia, eu estou falando do posicionamento de ver as coisas e de se comportar naquilo que você está vendo. Eu vou fazer uma pergunta bem clara. Estamos já há um mês para acabar o ano. Como está a tua visão? Você está na mesma visão que você começou ou está melhor? Ou você, por conta de uma situação, você mudou a visão? Jesus se fez ser visto. E a mulher, quando veio ele, disse: tem alguém me olhando. É igual aquela que tocou em Jesus, a mulher do fluxo. Jesus disse: alguém me tocou. Ele já sabia quem era. Alguém me tocou. Pois ele, para que essa mulher me tocou. Ele fez isso. Porque existem coisas que eu preciso se manifestar. Aleluia. Para que o milagre seja processado e chegue a 100%. Eita, glória. Logo você vai perceber aqui que a mulher H estava sendo praticamente entrando no detalhe. Vai-te embora, repudiar. O anjo do Senhor aparece a ela lá no lagar, lá de distante, perto de um poço, e ela dá o nome. Ou seja, você é que determina quem é você. Quem é você em Cristo? Ela entende que a situação dela é uma situação irregular,
Mas ela disse, deixa eu dizer o seu nome. Ela disse o seguinte, olha para cá. Tu és Deus da vista, que em hebraico significa El Roi. Logo, o Deus que me vê. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A mulher de Tiro, Sidom, vê Jesus. Agar está vendo o nome de Deus no anjo. Aleluia. Que em hebraico é El Roi. Deus que me vê. Aleluia. Estou nessa situação, mas Deus está me vendo. Levante a mão e dê glória para Jesus nessa noite. Ou melhor, aplauda o nome dele, por gentileza. Deus que me vê. Vem para cá, por favor. A interpretação traz uma conotação de ver. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando o texto demonstra que, mas não podia esconder-se, se entra uma mulher, e o texto demonstra que essa mulher o adora. A expressão aqui que ela adora é que ela entende que o problema que está acontecendo na sua casa vai resolver nos pés do Senhor. Eita presença. Está preparado para dar glória? Qual dos dois você quer dar hoje? Glória a Deus ou aleluia? Olha para cá. Ela entende que é aqui. Agora pasme. Ela entra em uma casa que não é dela. Ela não é convidada. Ela sabe que Jesus está com seus discípulos. E a multidão, que é os discípulos, obviamente, na questão mental dela, a quantidade de pessoas que estão ali, lhe traduz que isso aqui a gente vai desenhar de uma forma, vai discorrer, melhor dizendo, de uma forma muito bem minuciosa semana que vem. Que a multidão, eu vou falar muito disso, a multidão, que é os discípulos, olha para ela e diz assim: ô mestre, manda ela adiantar logo, porque ela está insistindo aqui, ó, do lado. Então, olha para cá. Você tem duas preferências aqui essa noite. Olha você que está me ouvindo. Você tem duas preferências aqui nesta noite. Ou você entender que você é um necessitado, que você precisa vencer olhares, que você precisa vencer na sua mente pessoas que falam do seu ouvido. Olha, Deus está falando de você aqui, ó. Está falando de você, você está ouvindo, vai falar alguma coisa, você vai ficar calada, tu é boba. Você precisa vencer isso. Você precisa vencer exatamente as pessoas que estão dizendo assim: não vai dar certo você ir lá, não vai dar certo. É melhor você enfrentar esses opositores. Número 2, ou você escolhe ficar em casa com demônios. Meu Deus. Aleluia. Quem sabe da história vai dar glória se está entendendo. Na casa dela tinha o quê? Você escolhe. Ou você entende que se esse psicológico vai dizendo assim: ó, ninguém te ouve lá, ninguém quer você não presta, você tal, um bocado de doença. Ou você vence isso. Ou nós, ou tu que está assistindo, ou alguém que de fato não está aqui, vão ficar em casa com demônios. Alguns historiadores revelam que ela deixou a menina amarrada, como dissesse assim: ó, eu vou amarrar você, minha filha, mesmo você não está sendo lúcida, que Satanás já tomou tua mente, porque eu vou ter que sair. Se você não sair desse momento que a gente está, tem gente aí que talvez está me assistindo que está preso desde janeiro. E não é preso que você prendeu, é que os demônios estão prendendo a mente, coração. Gente que era
aberto, gente que se soltava, gente que se doava para a obra. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Tem gente que era uma bênção, ficaram presas com pensamentos diabólicos. Não vá não. Hoje eu digo, vá não. Não vai lhe dar oportunidade. Está tudo mudado lá, rapaz. Vai fazer o quê? Fica cuidando da tua filha, que está endemoniada. Somente você pode olhar por ela. E aqui entra 2 pontos facultativos. Provavelmente eu vou falar muito sobre isso semana que vem. É que ela intercede em um processo diferente. Interceder, para todos os intercessores que estão aqui, se todos são intercessores, diga bem, chacoalha a mão assim, chacoalha. Não só se intercede de pé, não só intercede quem é chamado de intercessor, não só clama e ora de farda ou sem farda. Intercessor entende que o trabalhar do diabo é 24 horas. Aleluia. E você só tem uma oportunidade. Meu Deus. Para nós aqui, ou para você que está na sua congregação, seja lá seja o culto de segunda, de quarta, de terça, de domingo, seja lá o que for, qualquer dia que sobressaia alguém para ficar em pé, ou sentado, ou ajoelhado para interceder, não só intercede naquele dia. Você não é só intercessor da quarta, nem da quinta e nem da sexta. Você é intercessor sempre. Aleluia. Vai dar glória, vai dar aleluia, vai dar glória, vai dar aleluia. E quem é que conhece isso? Os espíritos. A coisa estava tão ruim para essa cidade que até Ezequiel profetizou. Por favor, Ezequiel 24. Vocês estão brincando? Pastor, não estou brincando, não estou levando a sério. Então está no caminho certo. Ezequiel capítulo 24. Por favor. Ele está presente aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. 24, versículo, capítulo 28, Ingrid. Eu não vou ler todo, irmão, por conta do horário. Na semana que vem a gente vai discorrer aqui, se assim o Senhor permitir. Versículo 22. Vamos ler o 20. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: os que ouviram, digam amém. Amém. Filho do homem, diz o seu rosto para onde, Senhor? Contra o quê? Sidom. E profetiza contra essa cidade. Essa cidade, ela ensina a podridão a todos que chegam. Essa cidade não é bem-vindo meu nome. Essa cidade, quem visita essa cidade sai setado. Como meu povo está fraquejando debaixo de tanta desobediência, se eles entrarem aí, eles não vão entender nem mais o que é ser israelita e nem judeus. Profetiza contra ela. Aí vem a chave, verso 22. E disse, alguém lê? Rapidinho, alguém lê? Assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízo. Obrigado, irmão. Vai lá, diga que eu sou contra essa cidade. Ela vai ter espinho. O espinho vai picar, vai furar a todos os que visitam. Se for para fazer uma excursão, uma visita em Sidom, vai sair endemoniado, porque a cidade, glória a Jesus, é uma cidade terrível. E quem é que vem diante de Jesus? Uma mulher que dormia com o demônio, acordava com o demônio dentro de casa. Mas aí vem ela, deixou a menina lá. Aleluia. Aleluia. Eu não tenho um cargo. Aleluia. Eu não fui chamada de intercessora. Glória a Deus.
Meu nome não é também da linhagem de Israel. A gente estamos aqui debaixo de uma podridão de pecado. Mas eu vou mostrar o que é interceder. Sentindo a graça aí, Vasco? Está sentindo a graça aí? Eis aqui a primeira. Eu vou falar de várias visões da mulher cananeia. A primeira visão da mulher cananeia. Ela vê que Jesus sabe os seus problemas. Aleluia. Ela enxerga a solução dela dentro de um ambiente que não era dela. Minha vida vai mudar hoje. Glória a Deus. Eu quero dizer algo a vocês aqui, senhoras e senhores. Tenha cuidado com certas pessoas que acham que tem visão, não tem nada. Olhe para cá, olhe para cá. Tenha cuidado com certas pessoas dentro das igrejas que acham que tem visão e não tem nada. Ele ou ela está lhe distraindo e automaticamente está tirando o seu foco. E você não está percebendo. Quer que eu lhe mostre? É aqui que a gente vai ficar mais meia hora. Como a gente vai ter que ler esse texto, o outro texto, Mateus ainda, que a gente não leu todo. A gente vai ler Marcos capítulo também. A gente tem muita coisa para falar, mas como o tempo é bem curto. Você lembra do simpósio? Eu poderia internalizar esse texto no texto do estudo do simpósio. Só como aqueles que de fato estavam bem compreendidos, serão mais compreendidos ainda do que a gente vai ler. Números capítulo 13. Glória a Deus. Números 13. Eita Jesus. Versículo 17. Todo mundo. Vou esperar todo mundo achar. Vamos lá, senhora Ingrid. Quem achou, diga amém. Amém. Uma varoa, leia aí, uma varoa. Agora leia bem alto, como se você tivesse com o microfone na mão. Enviou-nos, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Segura. Eu estou ministrando essa noite no culto de ensinamento, diante do Espírito Santo, a forma que você tem visto as coisas ainda esse ano. Para o crescimento espiritual. Você já viu a primeira vista dela, da mulher cananeia, e foi uma excelente vista. Logo, vocês estão percebendo aí que Moisés pede alguém para ir dar uma olhada. E pasme, alguém que muito tempo estava com ele. Por favor, vai lá dar uma olhada. Chamou Josué, dizendo, vamos para a cita, senhora aí. E disse: Subi por aqui para o lado do sul. Sim. E subi a montanha. Segura. Repare a instrução da doutrina de Moisés. Olha o passo a passo. É muito interessante. Subir, volta aqui. Subir por aqui. Ele aponta. Ó, vocês vão por aqui, ó. Vocês subem por aqui. Agora perceba como é que o Moisés já sabe que aonde ele chegar, ele vai ter uma vista diferenciada. Eu poderia associar isso aqui baseado também nos muros de Jericó. Em que posicionamento espiritual você está para edificar você mesmo? Ou você só quer edificar o povo e esquece de você? Meu Deus do céu. Você quer ajudar todo mundo, mas vai estar esquecendo de você. Olha aí. Você está se estragando, porque você está corrigindo o povo e não quer correção para tu mesmo. Meu. Aleluia. Você corrige o povo, mas não quer para tu. Eita glória. Vem pra cá, olha pra cá, não perde de vista não perca Jesus de vista, digo amém? Sobe por aqui, para o lado do sul, ou seja, vai chegar um tempo que eu não vou lhe ver mais, mas sempre vai para o lado do sul, entendeu? Mesmo que você não tenha me vendo mais, é por cá, cá. Você já entender que mesmo distante da minha palavra,
Você tem que entender que do lado é sul. Oh glória, oh glória. Ah, mas é porque eu sou curioso, eu quero olhar do lado de lá. Ei, irmãozinha. Tem muita gente que está igual a Sansão dentro da igreja. Está em pé, tem cabelo, mas está sem as vistas. Meu Deus. Não adianta você ter uma força de leão, mas você está doente, Meu Deus. você está sem as pernas, você tem poucos dias de vida. Meu Deus. 18, senhora. Deixa eu ver se é o 18. Deixa eu acompanhar aqui. Pastor, dá para terminar? Quem quer que eu termine? Diga amém. Então não vou terminar não. E vinde, e vede. Está escrito o quê? Quando você chegar lá, dê uma olhada. Que a terra é um pouco que nela habita. Dê uma olhada quem habita lá. Se é forte, se é fraco, se tem muita gente, se tem pouca, entendeu? Enfim, dê uma olhada em tudo. Faça um check-in. Vamos para o 21, cada tempo. Assim subiu a espiar a terra, desde o deserto de Si até Reob, a entrada de Amate. Verso 22. E subiram para a banda do sul e vieram até Edrom. E estava ali Aimã, Cesai e Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificado 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois, atenção, leia devagar. Depois, vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, uva, ou um cacho de uva. Obviamente já está aqui explicado. Ou trouxeram dois homens para carregar sobre uma verga ou uma vara, como também ramás e figos. Chamou aquele lugar, ele chamou o lugar de quê? Por causa de quê? Presta atenção, irmão, presta atenção. Ele botou o nome lá no vale por causa do que ele arrancou. Isso aqui é tremendo isso aqui. Contaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Caminharam e era Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará, Gades, e tornou dar-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe. Peraí, se está mostrando é porque tem alguém vendo. Se está mostrando porque tem alguém vendo. Está todo mundo vendo o que eles viram lá, que é o fruto. Até aí, bacana. Cortaram-lhe e disseram, contaram-lhe e disseram: fomos à terra e que nos enviaste. Agora deixa eu falar. Verdadeiramente, mana leite e mel. Mana leite e mel. Este é o fruto que vocês estão comendo aí. Está gostoso? Está uma maravilha? É uma bênção. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes. E não é muito grande, é muito grande. Quem está vendo isso aqui é quem foi. E quem não foi só está ouvindo, como eu e você. É muito sério o que vocês estão ouvindo por aí. Logo, vocês estão percebendo aqui a construção do texto. E também ali vimos os filhos de Anak, que é Emã, Cesai e Talmai. Agora pasme. Olhe para cá, por favor. Quando eles falam o povo é muito poderoso, ele está trazendo a conotação que só tem gigante. E no texto não demonstra, senhoras e senhores, que só tinha gigante. Era só 3: Talmai, Cesai e Almai. Olha para a minha mão aqui. São 3 gigantes. Como era o nome do primeiro? E o segundo? E o terceiro? Você está entendendo?
o que as pessoas estão desfazendo do que está vendo, para desanimar a maioria. Para fazer com que a maioria entenda que a culpa é do líder, que o líder não vigiou. E pasme, para quem veio aqui sabe que eu disse a vocês que a lepra da irmã de Moisés, aquela menina, aquela mulher leprosa, fez parar 7 dias 2 milhões de pessoas. E esse parar é um pensamento do pastor. Esse parar trouxe um ponto negativo, porque depender de alguém para ser curado em 7 dias, sabendo que vai vir curado, é uma maravilha. Mas triste é ficar 7 dias e a pessoa não ser curada. Triste é nós gastar com quem não quer ser curado. Aleluia. É você se gastar. Já a mulher cananeia disse: não, eu vou, trago o resultado já, minha filha. Mesmo que você não esteja me entendendo, é que esse demônio não te deixa em paz. Mas assim como você não pode falar, eu posso falar por você. Quem vai dar glória, quem vai dar glória, quem vai dar glória. Você pode falar por alguém agora, você pode falar por alguém. Você ainda consegue clamar por alguém? Ou você se isolou? Vocês estão vendo aqui que o que acontece com Miriam faz 7 dias. 7 dias a congregação ficou parada, porque Deus disse: tira ela do meio da congregação. Como ela está leprosa, e ela vai ficar 7 dias para purificar. Bem distante, está todo mundo lá sentado. Acampamento bem provisório, porque poderia fazer um acampamento de 40 dias ou mais. Tinha que fazer um acampamento provisório, porque tinha que esperar uma pessoa só. Deixa eu lhe falar uma coisa: por causa de uma pessoa, você já está entendendo. Pastor não fala não, mas a palavra de Deus pode fazer toda essa congregação parar. Você aí que está ouvindo, por causa de uma pessoa na sua congregação, pode fazer. Mas a culpa não é do pastor, o pastor tem que esperar. Tem que esperar, porque a Bíblia diz, a gente vai ler daqui a pouco, esperar um pelos outros. Tem que esperar. São atitudes que alguém toma e compromete toda a congregação. Doenças emocionais. São coisas que para fora, do lado de fora, se demonstra essa lindeza toda, mas por dentro são mal descontrolados. E como se não bastasse, chega bem perto em Canaã, é bem perto. Bem perto, da onde aconteceu a murmuração, da onde aconteceu a lepra, porque foi por conta da mulher coxita que Moisés está tornou com esposa, e assim, aquela murmuração toda, Deus só fala com ele, eita, que não se levante com o que Deus colocou na frente. Deixa Deus trabalhar, porque quem manda na obra é Deus. Deus me chamou para ser ouvinte, então eu sento para ouvir. Aí fica leproso, compromete. Tem gente leproso dentro da igreja, calado, doente. E vai contaminando ali aos poucos. Contamina contamina outro. Quando foi ver, 7 dias. Posteriormente a esses 7, eles agora chegam de frente. Moisés disse: vem cá, pode ir lá. Ele não pergunta quantos dias eu vou falar isso na semana que vem. Mas pode ir lá, agora dê uma olhada, fica o tempo que agora dê uma olhada, faça um check-in. E o pessoal, o povo vai dizer: agora pessoal, senta aí, faz um acampamento de 40 dias aí de dias. Ficaram 40 dias. Deixa eu te falar uma coisa: como é que o povo é poderoso que eles ficam 40 dias? Não pega no ar, irmão. Como é que o povo é perigoso? Você está em um lugar que é perigoso.
miraculoso, e você está lá 40 dias, passeando para lá e para cá, comendo fruta. Quer mais? Botando apelido nos bairros. Aqui vai chamar escola, aqui vai chamar tal. Bora andar. E outra, eles viram primeiro os problemas. Eles tiveram a vista de algo medroso sobre eles. Porém, não impediu andar, não impediu comer, não impediu passear. Mas quando chega na casa, meu Deus, quando chega no ambiente fechado, quando chega no lugar que está ali, aí agora mostra quem eles são. Meu Deus. Desanimadores. Está ouvindo a voz de Deus em português ou em inglês? Semana que vem nós vamos discorrer os pontos facultativos de vista desta mulher. Falamos a primeira vista dela. Ela enxerga que Ele resolve os problemas. E adora. Após ela adorar, ela tem outra visão. Ela diz: a minha filha está em casa. A minha filha, aleluia, está em casa. Como dissesse assim, ó, era para estar aqui comigo. Algo impede ela estar aqui. Mesmo que ela não entrasse, mas ela ficaria comigo aqui, porque se a minha filha está, eu também tenho que estar. Se a mãe, glória para Jesus, eu preciso estar no lugar onde mamãe está. Mas o mal fez com que este amor se separasse. O mal fez com que a mãe tivesse autonomia de enfrentar, deixar a filha só com o diabo, com demônios. Mas minha filha, eu vou lá, eu vou encontrar, eu vou ver coisas maravilhosas. Aleluia. Eu vou ver coisas gloriosas. Glória. Se coloque de pé, por favor, irmãos. Deixa eu orar por vocês agora. Oh, glória. Deixa eu orar por vocês agora. Vamos fazer diferente? Tem alguém que quer pedir perdão? Tem alguém que quer pedir perdão? Oh, glória. Vamos fazer uma oração agora. Pastor, eu posso botar a mão na cabeça? Bota na cabeça, no peito. Oh, glória a Jesus. Eu quero orar por essa pessoa também que está assistindo. Espírito Santo, Tu sabe as doenças que acompanham, a solidão que acompanha muitos crentes dentro da sua casa. São a solidão exposta, a autoimposta e a solitude. Algumas pessoas se afastam, mas não é por muito tempo. Esse é um bom pensamento. Mas tem pessoas que se afastam de vez, não querem saber de nada, não querem se envolver com nada, fica mudo e muda dentro da igreja, tudo discordando no seu coração. Discorda do posicionamento, discorda da obra, discorda do louvor. Senhor, nós oramos agora e neutraliza, Senhor, esse espírito que atua com a forma inteligente. Ó Senhor Jesus, que a sua misericórdia encontre corações, encontre, Senhor, libertação, disposição de cada um desses seus servos em Te servir piamente, para a glória de Deus. Vamos dizer 3 vezes bem forte: o sangue de Jesus tem poder. 3 vezes, vamos ficar segura, 3 vezes bem forte. Agora diga como se o mal estivesse saindo agora. 1, 2, 3. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Maravilha. De pé como nós estamos, meus irmãos.